E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É muito legal ter vocês aqui, legal os comentários dos últimos vídeos. E dentro deles a gente resolveu chamar o nosso mestre aqui para conversar sobre o ciclo de maratona que está iniciando agora. Então, precisamos de ti. Alguém falou em maratona? Tô dentro. Roda a vinheta. Então pessoal, vamos ouvir o mestre, o cara que entende tudo do que eu estou começando a querer fazer. Bom, maratona, né? A gente vai falar aí dentro de um contexto histórico de uma prova, né? Uma questão lá das guerras médicas lá antes de Cristo, né? Havia o Feidípedes lá, um oficial do exército grego que precisava dar a notícia de que os atenienses, né, iriam perder a guerra. E então o pessoal estava todo preparado para uma tragédia lá e de repente os espartanos ajudaram, resolveram toda a treta e o cara foi correndo lá avisar que eles venceram. Então ele correu lá da planície de Maratona até Atenas, cerca de uns 40 quilômetros, esse rolê todo aí, e quando chegou lá, caiu duro, morreu, né? Então aí... Ele deu notícia e morreu, né? A coisa ganhou uma certa fama, reza a lenda, né? Então a gente começa aí para entender um pouquinho da dificuldade da maratona, que a gente está homenageando um cara que morreu correndo, né? Isso já dá uma ideia, assim, de que as coisas demandam um certo preparo, né? E a gente não pode mais fazer igual o Feidípedes, que estava lá todo exausto, saiu sem comer, talvez, provavelmente, né? Num clima de guerra e caiu duro, né? E a gente vê que, infelizmente, a gente vai assistir uma maratona hoje, ainda tem gente caindo dura, quase morta, né? Na linha de chegada, e o ideal é que isso não aconteça, né? Até porque a gente vai convidar lá os amigos, os familiares, tem a fotinho, né? Depois para comprar. Finisher. Exatamente. Então o ideal é não morrer na maratona, né? A pergunta que eu mais recebi, e até de amigos, de conhecidos, é: cara, tu corre há bastante tempo, um ano, e a galera tá seguindo isso, então por que tu já não fez a maratona? Né? Por que tu já não foi correr a maratona? Tu já corre todo dia, então correr é correr. As pessoas têm uma ideia de que, eu corro 10 ou corro 42, e não é bem assim, né? São vários fatores que fazem tu chegar vivo e chegar bem no final. É isso aí, gente, o cara morreu. O primeiro morreu! O cara morreu. E, ó, vamos pensar juntos no seguinte, né? Por que hoje eu corro 10 e se eu corro 10 eu corro 42, né? Vamos pensar biologicamente, né? No nosso corpo. A gente tem uma capacidade muscular e até certo ponto uma arquitetura muscular que parte dela é celestial ou evolutiva, né, por cada um aí dentro da sua crença, e a gente, conforme a gente vai vivendo, a gente vai adaptando, né, essa construção muscular e o nosso corpo. Então vamos pensar juntos o seguinte, que se hoje eu tenho corridas de 10 km, uma demanda aí que é de 40 minutos, uma hora, talvez, um pouquinho mais de uma hora, dependendo do nível aí do atleta, eu vou ter uma capacidade dos meus músculos, das minhas articulações, dos meus tendões, dos meus ligamentos e dos meus ossos proporcionais a isso que eu faço. E quando a gente vai revisar a literatura em diferentes esportes, o que acontece quando o cara se machuca? Normalmente ele aumentou abruptamente a intensidade que ele fazia as coisas, ou o quanto, né, o volume daquilo que ele fazia. Então por isso a gente não sai, ou melhor, por isso a gente não deveria, né, fazer esse movimento de, poxa, hoje eu corro uma hora, vou me inscrever ali e vou correr 4. Em quanto tempo? Em 1 mês, 2 meses. Porque o que acontece? Eu acabei de falar para vocês que a gente tem um estado atual na nossa musculatura, nas nossas células, né? Vamos num cenário ainda mais micro. As nossas células, elas têm um funcionamento inerente à nossa rotina, ao nosso estilo de vida atual. Para a gente ir estruturando isso, para que vocês tenham uma ideia, para a gente proporcionar uma adaptação na nossa musculatura, na musculatura do meu bíceps. Se eu quero deixar meu bíceps mais forte, eu vou começar a treinar hoje. E o que vai acontecer hoje? Hoje eu vou causar lesões, eu vou perder potencial energético, eu vou deixar minha articulação mais exposta a lesões, ou seja, no curto prazo, de forma aguda, o treinamento me vulnerabiliza.
Então imagina eu aumentar isso de uma hora para outra, eu vou ficando cada vez mais vulnerável. E, de novo, eu quero fortalecer aqui o meu bíceps. Esse fortalecimento, essas adaptações na minha célula, na minha articulação, elas começam a nos responder, ou seja, o corpo vai conseguindo se adaptar em cerca de 8 semanas. Então imagina que o que eu faço hoje, se eu me alimentar bem, se eu dormir legal, se eu não tiver dado esse estímulo de treino em excesso, eu vou estar pronto daqui a 8 semanas. Então vamos pensar juntos que eu preciso de uma janela mais longa para que eu vá me adaptando. Então se eu corro 10 quilômetros em uma hora e eu vou multiplicar por 4 para correr a maratona, 4 vezes 10, 40, mais uns 2 no finalzinho, eu vou precisar de bastante tempo. Eu tenho que adaptar o meu corpo a correr 1h20, 1h30, 1h40, 2 horas, 3 horas, e eu vou levando cerca de 8 semanas para eu adquirir esse salto, essas adaptações que eu preciso para cada degrau. Então por isso que eu não duvido de ninguém, e a gente sabe que o corpo é extraordinário no sentido de tudo que ele aguenta, tudo que ele se adapta, mas vamos pensar juntos, né? A princípio não tem nenhum evento de fim do mundo agendado, né? Assim, teoricamente nada, né? De repente algum calendário aí... Maia perdido. Pode ter alguma coisa, mas a princípio a gente viu que não tem. Né? A gente acabou de sair também de uma pandemia. Não acabou. Né? Então, né, com brincadeiras à parte, a gente sabe que a gente não precisa ter pressa, porque os riscos, eles excedem em muitos benefícios. Porque, às vezes, uma lesão de caráter ósseo, o osso que está sofrendo impacto ali não reabsorveu, uma lesão de ligamentos, uma lesão de tendões, ela pode te deixar, muitas vezes, fora do esporte o resto da vida. Então, às vezes, esperar um pouquinho mais, uma jornada aí para fazer de forma gradual, 5 km, 10, 15, 21, 25, 30, até fazer a maratona, parece ser mais coerente, mais bacana, mais divertida também, no sentido de se envolver com aquilo, né? Então, colocar essa demanda de forma mais gradual parece ser uma boa escolha. Não sei se tu concorda. Concordo, e até quando eu comecei a correr, eu pensava que em 6 meses eu ia fazer uma maratona. Lembra que a gente conversou? Ano passado eu te perguntei, Juliano, será que rola até o final do ano uma maratona? Tu lembra? Eu tinha feito a meia, e naquela empolgação, naquela loucura, eu te perguntei, cara, rola uma inteira até o final do ano? Tu, o que tu falou na hora? Rola, mas a que custo? Exatamente. Né? Será que... O preço a pagar é muito alto. E hoje eu vejo que eu não estava pronto para enfrentar isso. Então, e vamos pensar o seguinte, o esporte para ti não é uma obrigação. Não, é um divertimento. Não é o teu sustento. Não, né? Não. E aí te pergunto, qual foi a prova que tu correu no final do ano? Final do ano, aqui foi a Day Run, a última etapa. Beleza. Foi difícil? Demais. Imagina se tivesse que... né? E aí tá, eu pensei, e aí tu vai tentar essa expectativa, tô correndo mais, tô treinando mais. Então, a primeira meia foi em julho do ano passado, junho. A meia foi em junho. De Porto Alegre, junho, 12 tá? de junho. 12 de junho eu fiz a primeira meia. Fui mega bem. Fui subir 2 horas, corri a média de 5,17, 5,20 pace, muito bom. Então eu tive algumas provas boas no ano, cheguei para a última meia dos 21 de Porto, eu falei, vou fazer em 1h40. Lembra que eu falei contigo? Tu falou o quê? Vai estar calor, tu bota 15 segundos acima do que tu tá fazendo. E eu fiz tudo errado no dia da prova, porque autoconfiança, achando que tu poderia fazer algo que tu não faz. Imagina se tivesse ido uma maratona inteira, eu tinha machucado. Esse é um detalhe importante, né? Se eu vou fazer uma prova, se eu corro 10 km em 1 hora, digamos que eu esteja maravilhosamente bem, super resistente, eu vou fazer 4 horas no mesmo ritmo, ou seja, 10 km em 1 hora tá super leve para mim e eu consigo estender essa janela, né, esse estado estável, como a literatura chama, né, esse funcionamento equilibrado, por 4 horas. Vamos pensar juntos aqui tudo que pode acontecer durante 4 horas que eu estou correndo na rua. Vamos pensar, peguem aí qualquer dia, se quem está nos acompanhando aqui é gaúcho,
né? A gente vem tendo aqui uma loucura de clima que a gente sai 6 horas, 6:30 da manhã para fazer um treino de 4, 5 horas e a gente precisa de roupa para 10 graus, a gente precisa tirar a roupa com 15 graus, a gente tira mais um pouco de roupa quando chegar a 20. É cheio de cebola, né? E a gente termina lá pelas 10 da manhã, assim, ó, sem camisa, né? E desidratado e tudo mais. Então, quando a gente não pega chuva no meio, então pensa assim, climaticamente eu vou ter várias coisas acontecendo. Em relação ao percurso, eu posso ter diferentes demandas. Eu posso ter subidas, muitas curvas, trajetos sinuosos, pisos irregulares. Quantas vezes eu posso, coisas simples, né? Certas adversidades aleatórias. Quantas vezes eu posso sofrer uma entorse do tornozelo durante 4 horas. Então, às vezes a pessoa consegue rapidamente, ela se adapta, ela consegue se movimentar em relação àquilo, mas o quão vulnerável ela está naquela exposição longa, né? A tudo isso que pode acontecer. Um gel que cai no chão, um aumento de temperatura, um ponto de água que tu erra e não pega. Exatamente. Um certo desconforto intestinal, porque vamos pensar juntos, né? Eu gosto de boxe, eu tô fazendo boxe aqui há 1 mês, eu vou entrar numa luta com o Mike Tyson. Que há anos atrás era o maior desafio do boxe enfrentar o Mike Tyson, né? Então, o maior desafio do universo, dessa primeira camada do universo da corrida é a maratona. Então eu treino aqui 1 mês, vou enfrentar o maior desafio. Pensem na possibilidade de eu desviar de um soco do Mike Tyson. Não, mas eu sou muito bom, desviei do primeiro. Sou um prodígio, o segundo vai pegar. E se ele pegar o primeiro, ele te mata. Então, e se eu escapar do segundo, será que eu escapo do terceiro? Outra, será que eu fico 4 horas desviando dos socos do Mike Tyson? Então vai pegar um. Pois é, mas vamos pensar que daqui a pouco um boxeador que está no mesmo nível, que tenha 10 anos de carreira, ele consiga não só escapar durante muito tempo desses golpes, como também ele consiga absorver eles. Também, exatamente. Então ele tenha êxitos, né, e ele consiga estar à altura daquela demanda. E tem outro detalhe aí que é importante, né, e que é quando nós estávamos conversando em avaliação, olhando do lado de fora da casinha, né, antes de entrar na casa. A rotina, quando alguém te fala assim, não, vamos treinar, vamos começar treinando só 2, 3 vezes por semana. Aquilo é uma ofensa, né? Não, como assim? Só 2? Pois é. E aí a gente vai vendo o que a gente precisa organizar, a dificuldade que é tu testar um novo tênis, tu encontrar aquela meia, tu encontrar aquela bermuda que é boa, tu acertar a tua alimentação para treinar 3 vezes, né? E normalmente a gente vê que se adapta melhor a provas mais longas quem treina de 3 para cima, né? Então 4, 5 sessões. Então tem um universo de coisas para adaptar ali que torna aquilo muito estressante, né? Tu sair assim do 8 pro 80, né? E aí perde aquele, talvez para algumas pessoas possa trazer assim aquela perda, né? Porque, poxa, a corrida para mim é o meu lazer, é o meu tempo livre, é uma coisa sem obrigação. E tu acaba tornando aquilo uma obrigação e tu perde às vezes o gosto de fazer. Muitas pessoas acabam passando por isso. Total, porque tu deixa de atender a ti para passar o teu processo, a tua jornada, o teu ritmo de evolução para uma demanda que é muito engessada, né? Ou tu fica 4 horas correndo ou não vai servir. Quando eu comecei a pensar, vou fazer a maratona, né? A primeira maratona vai ser em junho em Porto. Eu pensei, o idiota aqui pensou imaturo, 3:30. Tô correndo a 5:20, 5:20 eu faço 21, o quê? Só que, cara, eu dobro. Então, ok, qual foi a tua... Eu perguntei, o que é uma boa primeira maratona? Qual foi a tua resposta? Completar, né? Não caminhar, usar toda a suplementação e terminar ela inteiro. Ok? Então, a partir de agora, eu tô indo treinar, já mudou minha visão. Eu tenho que resistir à maratona bem, com saúde, sem lesão, conseguindo me suplementar da forma correta e terminar ela. Já não é aquela questão de pace ou tempo para mim. É fazer da forma correta que tem que ser feito. Depois eu vou para uma segunda, para uma terceira, e aí mais madura eu vou buscar tempo, vou buscar melhorar o meu tempo pessoal. Mas isso mudou bastante a minha cabeça. Antes era subir 4, aí a minha ignorância, é fácil, vamos subir 3. É impossível subir 3:30. É quase impossível.
porque eu ainda sou muito imaturo na corrida. Eu sou muito imaturo. Falta bastante coisa para me entender na corrida, entender o ciclo. Hoje mesmo tu falou um negócio pra mim, não precisa ir até o fim do teu treino de tiro, pra mim é morte, eu vou até falhar, e não pode. Então eu tenho que aprender a me dosar em alguns momentos também. Isso é falta de maturidade na corrida. Há pessoas nos dois polos, né? Há quem tem assim essa ideia de que, poxa, mas vou entregar mais, vou até o limite, vou até o fim, e há quem seja muito sensível em relação a isso, no sentido, não, é mais devagar, e a pessoa não entrega, né? Não se coloca num desconforto ou não gera um estresse relevante para ter as adaptações que são necessárias. Então há pessoas que pecam pelos dois polos ou extremos desses excessos, né? E uma situação que é interessante é que se a gente vai olhar, né, e eu curto muito essas historinhas, assim, as parábolas ou analogias, né, que é muito difícil a gente começar em algo pela excelência, né? É muito difícil, é pouquíssimo provável, e aí nesse momento alguém sempre tem algum exemplo, né, de mas o Cristiano Ronaldo faz, mas o Michael Phelps, e aí eu olho para aquela pessoa ali que está falando e eu não vejo nada do Cristiano Ronaldo, né? Eu não vejo nada do Michael Phelps. E ela pode, né? Brincadeiras à parte, a gente está falando de pessoas que têm um extremo talento, que são pessoas que foram únicas em décadas de são esporte. Alienígenas no esporte, né? E que tem 20, 30 anos de experiência. E às vezes o irmão ali, ele não aprendeu a escrever o nome em letra de forma. Mas eu vou assinar isso aí, eu vou sair, né? A caligrafia vai estar 10. Ou o cara tá ali na plateia assistindo o Mick Jagger e ele quer subir no palco porque ele acha que ele vai cantar igual. Ou né? aquele cara que na família ele faz muito bem aquilo, ou no bairro que ele mora ele faz muito bem aquilo, e ele acredita que ele é nível. Exatamente. E aí ele vai se debater com os caras que são realmente. Quando tu vai subir na camada, tu vai vendo, opa, tem pessoas que são melhores do que eu. Se dedicam mais experientes. E tu falou dedicação. Cara, Michael Jordan, o Oscar, todo mundo fala que ele era a mãozinha santa, foi a maior cestinha da história do basquete. Mas o que ele fazia? Ele só ia embora depois que ele acertava 21 bolas de 3. Então ele ia no treino, acertava 10, voltava para 0. 20, voltava para 0. Até acertar 21, e quando ele acertava 21, ele ia até errar. Ele já acertou 42 arremessos direto no treino, ele ficou 5 horas arremessando uma bola. Cara, tu quer ser o Oscar, faz isso. Exatamente. Não faz só o teu básico. Que o que tu bota na planilha, que tu bota ali, é o que todo mundo pode fazer. Agora, e o plus que tu faz? É o mínimo. É o mínimo. E a alimentação, e o sono. E tu entender que isso faz parte do teu resultado. Isso pra mim foi a coisa mais bizarra. Eu achava que se eu treinasse, ok. Os periféricos não teriam nada a ver no meu... E hoje, cara, hoje eu te falo que 50% é treino e 50% é o que em torno do treino. E olha que coisa curiosa, né? A gente tá falando do negócio que é um hobby. É um hobby para nós, claro. Eu tenho o viés do trabalho e da educação acerca disso, mas na minha prática como atleta é um hobby. Eu não recebo nenhuma remuneração. Tem aspectos que geram um valor indireto pro meu trabalho, mas não deixa de ser um hobby quando eu escolho uma prova e tudo, né? Isso é um investimento que eu faço porque eu gosto. E vamos pensar juntos o seguinte, como que a gente se comporta em relação a isso, porque outro hobby que eu tenho é tocar violão. Eu conheço outras pessoas que correm e tem como hobby experimentar cervejas artesanais, conhecer restaurantes, jogar videogame, assistir séries na Netflix. E uma coisa curiosa é que eu não vejo culturalmente essas pessoas preocupadas quando elas vão experimentar cerveja ou quando elas vão assistir Netflix, de questionar a qualquer pessoa no sentido, mas qual é o mínimo de série que eu tenho que olhar para eu ficar satisfeito? Já na corrida,
todo mundo me pergunta, qual o mínimo? olha só, qual é o mínimo que eu tenho que treinar para fazer uma maratona? Eu penso, poxa vida, cara. E assim, ao mesmo tempo que me acessam constantemente, alguns diariamente, para saber qual é o mínimo que tem que fazer, as metas, elas estão no máximo. Ah, mas eu tenho chance de fazer pace de 6 até 5 pelo resultado do meu teste, né? Ali quando a gente testa os limiares, a gente tem a previsão da prova, né? Então, te avalia o Elisandro, a gente sabe que, olha, bem alimentadinho, treinando bem, tu pode fazer esse ritmo aqui. Agora, se a coisa não andar, perder um treino e outro, não alimentar bem, fora do peso, clima ruim, ou seja, uma série de coisas que podem te deixar ali no limite inferior, né? Mas normalmente o que a pessoa faz? Não, eu quero fazer o mínimo possível, eu não quero mudar nada que eu faço, não quero me alimentar, né? Mas eu quero pra ontem o meu limite superior, né? Então, essa é uma questão cultural, assim, acerca do treino, que muitas pessoas estão sempre buscando o mínimo, né? Pra eu economizar o máximo possível na mudança do meu comportamento, no tempo que eu invisto, na grana que eu invisto também, né? Mas sempre com a expectativa de performar igual aquela pessoa que investe tudo, né? E muitas vezes, inclusive, deixam de fazer. Ah, não, se for para fazer devagar igual o fulano, se não for fazer rápido igual o fulano, não vou fazer, mas o fulano investe muito mais, há muito mais tempo, o fulano se entrega, o fulano abre mão de outras coisas, né? Então tem toda uma questão cultural também, que isso às vezes, vou dos 10 aos 21, vou dos 10 aos 42, que tu não consegue aprofundar e enxergar e ter tempo de amadurecer essas questões. E entender que o caminho é legal, nem sempre o destino, nem sempre tu chegar lá, mas aproveitar o caminho. Aproveitar as mudanças que tu vai ter, o que tu vai viver nesse período até tu chegar lá, curtir o momento, não querer terminar logo. Isso é uma das coisas que a corrida mais me ensinou. Mas você sabe fazer um longão de 1h30, tu vai passar 1h30 correndo com os teus pensamentos, sozinho muitas vezes, aberto a qualquer situação que pode acontecer, e tu tem que aprender a te concentrar. Tu, no quilômetro 1 já acabou os pensamentos, já acabou o que tu tinha que pensar. Tu dá uma caixa vazia. E aí nisso tu continua. Isso pra mim foi o... E Juliano, começando a preparação, os treinos vão mudar muito, vai aumentar tempo de treino. Quando que começa essa mudança? Ou já começou e eu já tô dentro do negócio? Boa pergunta. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, eu quero voltar no comentário que tu fez sobre a jornada. Essa é uma coisa interessante, eu tenho 9 maratonas. 3 delas dentro de Ironman. Então essa questão do ciclo, de treinar sozinho, de ir atrás, é uma coisa que cada vez mais, antes de ingressar em uma nova, e agora vou para a 10ª agora ali em maio, no Ironman Floripa, eu tô sempre pensando assim, da importância de estar engajado com um ciclo de treino, porque tudo de bom que aconteceu em relação à minha vida pessoal, a minha vida profissional, os maiores momentos de crescimento não foram quando eu tava lá com a medalha e naquele hiato de vou curtir a minha conquista agora, fiz o Ironman, fiz a maratona. Naquele hiato ali eu tava sempre assim, meio sem engajar, sem estar comprometido. Foi sempre no meio do ciclo que eu aceitei mais desafios, mais demandas, que eu fortaleci amizades, que eu usei a minha rede de apoio, que eu valorizei mais o meu tempo livre. Então acaba que é sempre na jornada que a gente tem o crescimento e tudo que a gente deseja, e a prova só marca o fim daquilo. E não, agora sim, não, acaba na prova, né? Então quem não se diverte no ciclo de treino, esse aí tá ferrado. Porque a prova é isso aqui, ó. Isso a gente já conversou em casa, a Lemou tá atrás da câmera aqui. Chega na manhã da prova, isso é a coisa mais estranha. Tu acorda 4h30, aí vai no banheiro, faz o teu mantra, toma o teu banho, aquele cocô básico, vai lá, toma o teu café, que todo mundo que corre sabe que tu tem que fazer, tudo funcionando perfeito, e cara, 11 horas da manhã já terminou, e tu volta, tudo que eu fiz nesses 6 meses, 4 meses, acabou. Isso é bizarro. Então, cara, a prova ela é muito curta. Pensa que eu vou treinar em torno de 6 meses para correr 4 horas. Imagina, vai ser quase 1 mês por hora de corrida. Então, se eu não curtir
o processo, me divertir no processo, aproveitar quem corre comigo, tá ali com a galera da corrida, curtir. Cara, a prova são 4 horas. Então não vale a pena eu trocar 6 meses por 4 horas se eu ficar sofrendo 6 meses. Eu tenho que curtir aquele processo. E é certo, cara, o resultado da prova, a medalha, ela é uma coisa simbólica. Diferente, a posição que tu fica, ela é algo pra te botar na parede e quando tu olhar pra ela, eu lembro de todo o ciclo que eu fiz. A medalha, muitas vezes eu não lembro da prova, mas eu lembro do que eu passei, eu lembro do tênis, eu lembro quando eu comprei o tênis, os treinos que eu fiz no hangar, a meia, minha primeira meia que eu acho que eu fui bem pra mim. Cara, eu lembro de treinos, cara, que chegar lá no 15K numa pista, tá girando, olhar um pôr do sol e me emocionar. Me arrepiar, ir sozinho, cara, com fone de ouvido, numa conexão total. Então é isso que é legal, sabe? É isso que é bacana da corrida. E ainda que se eu me preparar bem, possivelmente eu vou correr essa prova em estado de flow, nossa percepção do tempo dilata, então a minha melhor maratona eu tenho a memória assim de uma coisa de 15 minutos, não de uma coisa extensa, né? Então realmente tem que curtir o processo. Acerca do treinamento, da forma que a gente aborda, dentro da metodologia da Iron, para cada um, a maratona é, né, mais uma vez, e agora tecnicamente, né, para cada um é uma coisa. Porque há pessoas que vão entrar no ciclo de maratona agora, que já estão aí, sei lá, na sua 10ª maratona, e para elas, sair para correr 2, 3 horas não é um grande desafio. Então essas pessoas, elas têm um ciclo mais agressivo, mais dinâmico, e ele não apresenta muito aquela jornada de crescimento como é aquela que a gente falou do camarada que vai dos 10 aos 42, né? Ele já está nessa escala. É isso aí. Nessa escala ele já está muito pertinho aqui, então ele não precisa tanto dessa experiência, ele já está mais preparado acerca de alimentação, né? Mas para quem está fazendo a primeira vez a maratona, a gente costuma fazer uma base. O método de treinamento, a periodização, né, a estruturação das cargas de treino para chegar em determinada forma física, que costuma ser mais relevante, mais assertiva, é a periodização reversa. Então a gente começa correndo bem 10 km, né, e a gente identifica, hoje pro Elisandro 10 km é 40 minutos, então a gente vai tentar levar ele para 1 hora com a menor perda possível. A gente vai tentar levar ele para 1h30 sem se machucar. Agora a gente vai tentar levar ele para 1h30 num ritmo mais agressivo, num ritmo que a gente deseja correr melhor. A gente vai levar ele para 2 horas em baixa intensidade, para ele ter domínio, para ele saber se alimentar, para ele ter uma linha base. Agora a gente vai expor ele a 2 horas num ritmo mais rápido. De 2 horas para 2 horas e meia, de 2 horas e meia para 3 horas. Então pode ver que quando a gente foca no indivíduo, ao invés de focar na maratona em si, a gente não tem uma fórmula tão mágica quanto aquelas progressões de revista, de internet, 20, 24, 28, 32, 36, né? E a gente sabe também pela literatura que dificilmente a gente tem benefícios e adaptações fisiológicas em treinos que excedem 3 horas. Então, como que vai funcionar para ti e para pessoas que estão bem adaptadas à meia maratona e vão progredir para 42 km? A gente vai tentar ficar mais eficiente, usar ritmos mais perto da prova, para ir quebrando essa barreira de 2 horas para 2 horas e meia, para 3 horas, então logo a gente consiga ter o domínio para correr em 3 horas, ok, em baixa intensidade, já sei que eu fico 3 horas em movimento, a gente vai tentar ir colocando blocos de intensidade ali dentro, né, para que num meio termo daquilo que tu fez leve e contínuo para aquilo que tu fez intervalado e mais intenso, ali no meio vai estar o desempenho de maratona. E isso, mas aí tem a fulaninha que corre mais devagar, é o mesmo processo, mas ele se desenrola em velocidades diferentes. Então, dentro da realidade de cada um, a gente tenta, no primeiro momento, dar o domínio de se movimentar dentro daquela janela de tempo, né? E
Para algumas pessoas, uma maratona é uma demanda de 4 horas, para outras 3, para outras 2 horas e 40, para outras pessoas 2 horas e 20, para outras pessoas 5, 6 horas. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Pô, pro Elisandro, quanto tempo é uma maratona? Porque aí que tá, né? 42 km para todo mundo. Mas para alguns é 3 horas, para alguns é 5, para alguns é 6. Cada um tem seu pace, né? Exatamente. E então a gente começa por aí. No teu caso, é bem aquilo que eu comentei. Tu é um cara que já está estabilizado para 1h30, 1h45, consegue entregar bem, consegue entregar com intensidade. A gente vai aumentar esse tempo de exposição, 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e 40, 3 horas. Então logo a gente tem esse domínio, a gente vai começar uma abordagem mais ousada, mais desafiante, que é entregar essas mesmas horas, colocando intensidades maiores. Né? E durante a semana, né, colocar corridas com maior qualidade, para que nessas janelas mais longas a gente vai estar super cansado, a gente não consegue correr tão rápido, a gente não consegue correr com uma postura tão boa, a gente não consegue concentrar tanto, né? Então durante a semana a gente usa treinos com um enfoque mais qualitativo, onde faz bons intervalados, faz treinos em ritmos mais intensos, justamente para a gente não perder essas adaptações que estavam com a gente lá no começo do ciclo, que é correr com boa intensidade, correr sem dores, tolerar variações de ritmo. Respondi a tua pergunta? Demais. Então tá bom. E me deu medo. Tô brincando. Gente, então espero que esse papo tenha respondido vocês também que fizeram perguntas e que querem correr. Queria te agradecer mais uma vez aqui com nós. Boa. Qualquer desespero, qualquer dúvida a gente recorre a ti, porque o nosso nível de entendimento da corrida é menos de um ano. Então eu preciso ter aquela resposta técnica quando vem coisas mais técnicas. Eu nunca vou responder algo que eu não sei. Tá passando uma vergonha e não sabe por quê, né? E assim, uma coisa que é importante é que isso não quer dizer que tu não saiba, porque tu sabe, vocês dois, né, sabem muito, mas vocês enxergam a realidade de vocês. Exato, né? O que deu certo pra mim, e eu não posso usar isso pra outra pessoa. Imagina outra pessoa que faz outra coisa, que trabalha com outra coisa, que come outra coisa, realidade, que treina em outro lugar, né, e que tem certa, como a gente falou, as adaptações, né, tem um tipo de articulação, um tipo de preparo muscular, uma história. Exatamente. E aí eu vou passar a minha ideia. Cara, eu posso estar gerando uma lesão para alguém, ou gerando um problema para uma pessoa que eu nem conheço. Então, em vez de fazer isso, cara, eu te peço ajuda, bora explicar como é que é, porque aí, cara, tu vai saber explicar da forma correta e não vou colocar ninguém em risco do outro lado. Muito bom, muito legal. É um prazer para mim estar tendo esse bate-papo com vocês. E sintam-se super à vontade aí para mandar as dúvidas ali, que o que for necessário a gente trocar uma ideia de novo, a gente volta. Então pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tem bastante conteúdo vindo e a partir de agora a gente vai mostrar a nossa preparação para a maratona e tem bastante coisa de triatlo e de crossfit também vindo no canal. Então, boa. Obrigado. Valeu. Bora lá.